nome é Rodrigo Rabelo, sou advogado especialista em leilões e eu vou conversar com vocês sobre o processo de desestressamento de dívidas. Como o Dr. Marco ele bem exemplificou, uma cessão de crédito é um contrato onde alguém que tem uma titularidade de um crédito, que é o cedente, vai vender, vai alienar esse crédito para um interessado, um cessionário, e assim vai transferir a titularidade dessa dívida. O direito creditório ele nasce através de um empréstimo. As instituições financeiras elas têm planos de fomento, planos, por exemplo, de fomento agrário, de fomento empresarial, elas cedem esses empréstimos, né, para empresários, empreendedores, e assim nasce um crédito. Em geral, esses créditos eles têm garantias, porque o banco, nós sabemos que o banco nunca perde, o banco ele precisa dessa garantia para eventualmente liquidar, e ter o seu dinheiro de volta. Então, a partir do momento que o banco empresta, ele vai pedir uma de duas garantias, ou uma garantia pignoratícia, e o que isso quer dizer? É uma garantia de um bem móvel, por exemplo, um automóvel, um maquinário industrial, um maquinário rural, ou mesmo produção, produtos. Isso é uma garantia pignoratícia. E também temos a garantia real, que é o imóvel em si. No caso dos imóveis, pode ser um imóvel urbano ou um imóvel rural. A natureza desse contrato é uma natureza de título executivo extrajudicial. Por quê? Porque a partir do momento que quem fez o empréstimo deixa de pagar, esse título, esse contrato, ele já tem poder executório, ou seja, o banco já pode ir no judiciário e executar essa dívida, cobrar essa dívida imediatamente. Um exemplo dessa natureza executória, nós podemos pensar num contrato de empréstimo de crédito rural. O produtor, para fazer a safra dele, precisou pedir um empréstimo, eventualmente, por conta de algum problema, ele ficou inadimplente. Nesse momento, se ele não salda a dívida dentro de um prazo, o banco, com aquele contrato, vai ao judiciário, vai ajuizar uma ação executória, onde ele vai pedir para o juiz intimar o devedor, no caso o produtor rural, a pagar. E aí o produtor rural vai ter um prazo determinado por lei, para pagar esse crédito. Se ele não pagar, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a constrição justamente das garantias, que pode ser aquela garantia que eu mencionei, pignoratícia, no caso, se no contrato estavam previstos como garantia o maquinário desse produtor, ou a garantia real, se estava ali como garantia o imóvel, a fazenda desse produtor. E enquanto existe esse contrato ele é registrado, ele é averbado na matrícula do imóvel. Então, essa constrição impede que o produtor rural ele venda, ele aliene aquele imóvel. Porque quando esse contrato é registrado, averbado na matrícula do imóvel, ele dá ciência para todos de que existe aquela constrição no imóvel. E com essa ação executória, a finalidade do banco é recuperar o crédito, é recuperar o dinheiro que ele emprestou. O banco não tem interesse no maquinário que foi dado em garantia, não tem interesse na propriedade que foi dada em garantia. Então, a partir do momento que é ajuizada essa ação, o banco vai buscar o dinheiro. Ele vai buscar de qualquer maneira o dinheiro que foi envolvido naquele empréstimo. Se o produtor, porventura, conseguir dinheiro de alguma forma, ele vai conseguir saldar aquela execução. Se ele não conseguir, as garantias vão ser levadas à penhora e aí sim vai ter um processo de liquidação dessas garantias. Uma pergunta interessante é por que o banco ele cede o direito creditório, sendo que ele teria a possibilidade de levar o processo até o final e depois de penhorar aquela garantia, saldar todo o débito. Porque o interesse do banco é reaver o dinheiro no valor, por exemplo, originário da dívida o mais rápido possível. O business do banco é ter dinheiro para fomentar novos empréstimos, para fomentar novos negócios. Ele não tem interesse
em ficar perdendo literalmente tempo e perdendo assim dinheiro com um processo que é moroso, um processo que vai demorar. Nós sabemos que discussões judiciais levam anos até, por exemplo, ocorrer uma adjudicação, ocorrer um leilão. Então ele tem mecanismos de venda, né, a cessão do direito creditório para que outra pessoa que esteja interessada naquele crédito pague, liquide para o banco, né, faça o banco monetizar novamente e aquela pessoa, a partir de então, cuida daquele crédito. E diante dessa possibilidade de ceder um direito creditório, nós também nos perguntamos, mas quais são os direitos creditórios mais interessantes de adquirir, né? Nós conversamos que existem as garantias pignoratícias e existem as garantias reais, né? Imagina a dificuldade em você reaver, por exemplo, uma garantia de um maquinário, a garantia de um trator, a garantia de um automóvel, né? Sendo que é um bem móvel que pode ser escondido, pode ser levado para outras localidades, então é muito difícil. Isso não ocorre com as garantias reais, com o imóvel está lá e não tem como ser retirado daquele local. Então, quando você adquire uma garantia, uma dívida, né, um crédito, que tem como garantia um imóvel, você tem a certeza, primeiro, de que aquele imóvel vai estar lá, e outra certeza é uma certeza mercadológica de que, em geral, os imóveis, eles não desvalorizam, né, eles sempre valorizam. Então, independentemente do tempo, o adquirente desse crédito, ele tem a certeza de que vai ter ali uma liquidez com aquele imóvel. O cessionário desse crédito, né, quem adquiriu esse crédito estressado, ele vai continuar o processo. Ou seja, o banco já executou, já entrou no judiciário e está executando aquela dívida. A partir do momento que alguém compra aquele crédito, ele assume a posição do banco. Ou seja, o banco se retira e assume o detentor, o novo detentor daquele crédito. Então ele vai executar, né, continuar a execução do devedor. Inclusive, esse é um momento importante. Por quê? Porque o cessionário, esse adquirente do crédito, ele tem que notificar o devedor, né, desse crédito para que essa cessão ela tenha validade jurídica, ela seja realmente validada no judiciário. Inclusive, existem precedentes nos tribunais superiores de julgados de casos onde houve a aquisição do direito creditório e o cessionário deixou de notificar o devedor. E toda essa transação, por mais lucrativa que fosse, foi anulada. Então veja, todo um trabalho foi desperdiçado por um fator, um detalhe, que foi a notificação, a ausência da notificação do devedor. E ao continuar essa execução, esse cessionário, esse adquirente do crédito, ele vai buscar a satisfação do crédito dele. Agora ele vai buscar liquidar, né, monetizar esse crédito. E ele pode fazer isso de duas maneiras, fazendo a adjudicação ou levando o imóvel a leilão. Eu vou pedir a permissão de vocês para ler alguns artigos do Código de Processo Civil que falam justamente da adjudicação e do leilão. São os artigos 880 e 881 do Código de Processo Civil. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. O artigo 881. A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular. Então vejam, a adjudicação é a primeira alternativa que o dono do crédito tem para satisfazer esse crédito. E o que é a adjudicação? A adjudicação é o direito desse novo titular do crédito de requerer a propriedade daquela garantia, né, de tomar a garantia e ser o novo proprietário daquela garantia. No caso de uma garantia real, é o direito de se tornar o proprietário daquele imóvel. Vou pedir novamente a licença de vocês para ler um artigo mencionando a adjudicação. É o artigo 876 do Código de Processo Civil. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe seja adjudicado o bem penhorado. Então veja um detalhe importante.
a adjudicação tem que ser feita pelo valor da avaliação do imóvel. Então, se aquela propriedade, por exemplo, foi avaliada em R$ 1 milhão, a adjudicação tem que ser feita nesse valor. A vantagem de adjudicar um imóvel em leilão, por mais que ele vá ser adjudicado pelo valor da avaliação, é evitar uma concorrência do leilão. Então imagine, nós estamos falando de um imóvel avaliado em 1 milhão, né? A adjudicação vai ser feita por esse valor. Mas imaginemos o passo seguinte, imaginemos que esse imóvel vá a leilão. O detentor do direito de crédito, ele tem também a prerrogativa de participar desse leilão. Mas eventualmente uma disputa pode levar esse imóvel a ser vendido por um valor que não seja interessante para o detentor desse direito creditório, ou pode ser adquirido por terceiros, então faz com que esse cessionário perca a oportunidade de se tornar proprietário do imóvel e vender o imóvel num valor muito maior. Então, a adjudicação ela é importante se o cessionário, o adquirente do crédito, tem a intenção de adquirir a propriedade e levar aquele imóvel a uma venda particular, tendo a possibilidade, muitas vezes, a depender do estudo de mercado dele, a oportunidade de vender aquele imóvel de forma muito mais interessante, né, muito mais cara do que ele conseguiria no leilão. Ele vai ter a oportunidade de concorrer naquele leilão, né, com os outros arrematantes, os outros possíveis arrematantes, e aí vão abrir duas possibilidades. Ou ele arremata o imóvel, e se ele arrematar, por exemplo, vamos dizer que ele tem esse crédito de 100 mil, vamos dizer, e esse imóvel foi arrematado por 120. Com esse crédito ele vai pagar e vai ter que complementar com mais 20. Então ele adquire a propriedade através do leilão. Ou ele pode simplesmente levar a leilão e esperar que alguém arremate, né, vai ter a concorrência e sendo arrematado ele vai ter ali o saldo daquela arrematação para satisfazer o crédito dele. Um detalhe importante, seja na adjudicação, seja na arrematação e leilão, o imóvel, na grande maioria das vezes, vai estar ocupado pelo devedor ou até mesmo por um terceiro, por um inquilino, por um invasor. E a seara dos leilões é minha área, né, de especialidade. E nós temos que começar um processo de negociação, né? Na cessão de crédito e no leilão judicial, o juiz ele expede a carta de arrematação e o advogado também pede o mandado de emissão na posse. Ou seja, o juiz já vai dar uma decisão fazendo com que o oficial de justiça vá até o imóvel, intime aquela pessoa que está na posse do imóvel e dê um prazo para que ela se retire do imóvel, um prazo razoável. Todavia, né, nós, no escritório, sempre buscamos atuar de forma negocial, de forma extrajudicial, de modo a acelerar esse processo, de forma a conduzir esse processo de forma menos traumática, porque imagine um oficial de justiça, primeiramente o tempo, né, o tempo que o juiz leva para conceder ali a expedição do mandado de emissão na posse, para esse mandado ser distribuído para um oficial de justiça, para esse oficial de justiça tendo uma lista enorme de mandados para cumprir, chegar a cumprir o seu mandado. É um tempo que às vezes dura bastante. Então, nós já, na aquisição desse direito ou na arrematação, já iniciamos uma negociação, né, com a pessoa que está na posse do imóvel, de modo que nós consigamos fazer com que ela desocupe o imóvel. E de 10 negociações que nós participamos, 9 são exitosas, né, porque nós utilizamos ali todo o nosso know-how, todas as técnicas de negociação que somos especializados para que isso seja conduzido, né, de uma forma a efetivar ali a posse do imóvel. E uma questão interessante de se ressaltar é a diferença entre a propriedade e a posse. A propriedade ela vai ser adquirida ou com a adjudicação, como nós conversamos, ou através da arrematação. Você se torna o proprietário. Você tem o título, né, de propriedade daquele imóvel, mas você só vai conseguir a posse no momento que você faticamente, no momento que você
no mundo real, conseguir adentrar naquele imóvel e exercer poderes sobre aquele imóvel. Um exemplo, dando o exemplo de imóveis rurais. O que seria exercer poder sobre aquele imóvel? Seria você entrar no imóvel e colocar o teu caseiro, os teus funcionários ali. Mesmo que você não esteja diretamente no imóvel, você esteja em outra cidade, você está exercendo a posse através dos teus funcionários. Então a posse é um exercício de fato ali de poderes dentro daquele imóvel. Então a nossa busca depois da aquisição da propriedade é justamente a busca pela posse. Inclusive eu posso trazer dentre centenas de casos que nós temos, um exemplo prático. Uma fazenda que nós estamos cuidando, né, dessa fase final de desocupação. É uma fazenda lá no Pará, enorme, parece até uma cidade tão grande, onde o ex-proprietário perdeu, né, por conta de um crédito. Nosso cliente arrematou essa propriedade e nós começamos a negociar com o devedor. Primeiramente, nós fizemos uma notificação, né, encaminhamos por vários meios para que ele tivesse a ciência da aquisição da propriedade de um terceiro, que no caso é nosso cliente. Ele foi cientificado, né? Nós temos aqui ferramentas onde nós conseguimos encontrar alguns dados do devedor, inclusive o próprio processo, a gente consegue ele eventualmente e-mail, telefone, e nós ligamos para esse proprietário que está ocupando o imóvel, que já não é mais dele, e buscamos um diálogo, conversamos com esse proprietário, explicamos toda a situação. Ele já tinha um advogado constituído, né, em seguida conversamos com o advogado. Nesse caso, né, e em muitos, os advogados da outra parte acabam orientando mal, porque nessa etapa a pessoa já vai perder o imóvel inevitavelmente. Então a atuação do advogado é mais protelatória, e se ele não avisa isso para o cliente, ele está de certa forma enganando o cliente, né, porque de fato ele vai perder aquela propriedade, a posse daquela propriedade. E nós conversamos com o advogado e a posição do advogado foi negativa em todos os sentidos de negociação, porque existem negociações que são boas para o devedor, são boas para o ocupante, onde ele sai com alguma dignidade, onde ele sai com a possibilidade ali de fazer um outro negócio, eventualmente adquirir uma outra propriedade, ou até mesmo utilizar uma parcela daquela propriedade em que ele está. Mas nesse caso específico não foi possível a negociação, infelizmente, e nós estamos tomando as medidas judiciais cabíveis, né, que é justamente o mandado de admissão na posse. E como há uma negativa e uma resistência desse ocupante, né, desse ex-proprietário, nós inclusive vamos ter que utilizar a força policial, que é uma possibilidade prevista em lei, tá? Quando existe uma resistência injustificada da emissão na posse. Então nós vamos utilizar a força policial, vamos precisar ali de uma estrutura para retirar eventualmente animais que estejam na propriedade, levar para algum depósito, retirar ferramentas, maquinário, para que aquela propriedade esteja limpa e justamente o nosso cliente tenha a posse do imóvel, né? Ele já tem a propriedade, ele vai adquirir a posse, né? Então vocês conseguem ver nitidamente a diferença entre a posse e a propriedade. Nesse nosso diálogo nós tivemos a oportunidade de percorrer o passo a passo, todos os meandros do desestressamento do crédito, né, da cessão de crédito, do direito creditório. E vejam a importância de conhecer cada um desses detalhes, porque o equívoco em um desses detalhes pode fazer com que tua operação, de uma operação muito vantajosa, seja uma operação fracassada. Um exemplo notório foi o que a gente conversou da notificação. A partir do momento que se adquire um crédito, o devedor tem que ser notificado. Então, vejam, como o Dr. Marco, né, explicou para vocês, é um negócio muito vantajoso, mas também delicado, onde justamente nós estamos nos propondo a esclarecer tudo, né, que vocês precisam para fazer bons negócios na questão dos créditos estressados.